Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos e unidos na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender da sua palavra. Com carinho, com gratidão, com amor, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada servo de Deus, missionário, missionária, pastor, líder, irmão, irmã, jovem, a comunidade de salvos, como diz 1 Pedro 2,9. Eu quero agradecer pelas vossas vidas e desejar que a paz de Cristo abunde nos vossos corações. Sempre é uma alegria aos sábados poder estar aqui para juntamente convosco, eu aqui, vocês aí, juntos nós entregarmos a palavra de Deus, com o propósito de edificar a sua vida, fortalecer a sua fé, desenvolver a sua comunhão com Deus. Esse é o nosso propósito. É a nossa EBD Online que busca levar você àquilo que está lá em 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos. A irmã, o irmão que fica aí pedindo para os irmãos darem like, para espalhar as lives, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor Noah, o auxiliar Maurício, professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a vida de vocês. Vamos orar nesse momento com o irmão Maurício. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade concedida, as bênçãos derramadas. E neste momento, Senhor, te suplicamos a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de todos que estarão aí, Senhor, nas suas casas, aonde estiverem com seus celulares, sendo abençoados, sendo edificados, tanto para levar, Senhor, essa palavra além, os professores, aos alunos que estão buscando conhecimento e também as vidas, Senhor, que se deparam com esse estudo, são edificados e cremos que muitos são salvos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o nosso pastor presidente, o professor Ziel, que neste momento, Senhor, Tu use, instrumentalize, como sempre tem feito, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra com unção, para a honra e glória do Teu nome, como sempre tem feito. Deus, em nome de Jesus, seja conosco, nós te rogamos, nós te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, mais uma vez aqui estamos. E a nossa lição, temos aqui a lição de número 11, o culto da igreja cristã. Ponto 1, a natureza do culto. Ponto 2, o propósito do culto. Ponto 3, a liturgia do culto. Então nós temos aqui os 3 pontos dentro da nossa lição, sendo que nesse primeiro ponto, falando da natureza, da essência do culto, daquilo que constitui realmente o culto, nós temos as expressões que estaremos estudando, ok? Aqui ao lado, como sempre, os apontamentos do livro. Aqui é o texto bíblico, o texto da lição está do 17 a 21. Mas para a gente pegar o fio da meada, nós pegamos do 5 primeiro a 21, ok? Porque senão você não vai entender o final da paráfrase, ou aliás, da perícope. Você não vai entender se a gente colocar só do 17, ok? Então nós temos aqui alguns apontamentos particulares, que nós colocamos, as palavras-chave do texto, que nós estaremos analisando. Vamos à leitura do texto bíblico, verdade prática e textual. Lição 11, texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Muito bem, nós estaremos falando sobre o culto da igreja cristã. Na aula passada, nós falamos sobre, primeiramente, o batismo, na retrasada, né?
que é na retrasada, falamos do batismo, que na verdade foi uma ordenança bíblica. Depois, na lição do sábado passado, nós falamos sobre a Santa Ceia. Explicamos, baixar só mais um pouquinho, Caio, só um pouquinho. Explicamos que a Santa Ceia, ela também é um culto, porque a lição de hoje ela vai tratar sobre culto, e o autor ele se prendeu em dar a definição do culto, na essência do que é o culto, em falar da liturgia e também da ordem no culto, mas não foi falado sobre os vários tipos de culto. Claro que o pastor José Gonçalves não fez isso, porque não tem muito espaço nem para o livro e nem para a lição. Mas nós não temos só um tipo de culto, nós temos cultos de diversas naturezas. Por exemplo, culto fúnebre, né? Nós temos o culto fúnebre, nós temos um culto de colação de grau, a formatura, nós temos um culto de celebração, nós temos um culto de aniversário, nós temos um culto de ação de graças, nós temos um culto de debutante, não é isso? Ou seja, não há só uma forma de culto, há variadas formas. E isso é importante porque cada forma deste culto que se expressa tem a sua própria liturgia. Tem a sua própria liturgia. Lembrando aos irmãos que a liturgia é como a instituição ou a organização. O fato de uma igreja se organizar, ter um CNPJ, ter um templo, ter uma estrutura organizacional, essa estrutura organizacional, ela não tira, ouçam bem isso, ela não tira a natureza da igreja e nem a natureza do culto. Por quê? Quando nós vamos criar um templo, nós vamos criar uma instituição, primeiramente é formada a igreja no lado espiritual, e quanto mais ela for espiritual, mais estruturada ela é. Ou seja, a organização não tira a espiritualidade, não é assim? A organização não tira a espiritualidade. De modo semelhante, falamos do culto. A liturgia não tira a espiritualidade do culto. A organização não tira a espiritualidade do culto. É como um sermão. Uma pessoa que prepara um sermão para pregar, seja ele expositivo, temático, textual, tópico, ele prepara aquele sermão. O preparo do sermão não tira a espiritualidade, visto que quem já vai preparar o sermão, se for espiritual, ele sabe discernir tudo bem feito. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,15, não é isso? Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, discerne tudo. Então, essa ideia, depois que eu comecei a estudar, eu fiquei frio, é mentira. Tu já ficou fria porque tu já era fria há muito tempo. Nunca, porque é o seguinte, quando você começa a estudar a Bíblia ou qualquer ciência, a maioria dos grandes cientistas lá atrás eram cristãos. Eram cristãos. Então, quando você está diante de uma descoberta da Bíblia, você faz glorificar a Deus. Quanto mais você se aprofunda no estudo da ciência, você tem a noção de quanto ínfima, pequena é a sua mente e quanto é grande o poder de Deus. Só mesmo os ateus, só mesmo os céticos, só mesmo os incrédulos, só aqueles que querem tentar responder com a sua mente, que ele vai tentar se opor a Deus. Mas quando ele olha para a própria mente dele, ele não tem a razão da sua própria causa em si, ele vai glorificar e vai entender de onde eu vim, que são as 3 perguntas cruciais, não é isso? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então, o homem, ele se vê diante de uma imensidão do universo e nisso ele pode compreender a sua pequenez. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 14, diz o tolo no seu, só o tolo não há Deus, não é assim? Mas como é que aquilo que é causado vai querer questionar uma causa que ele mesmo não sabe da sua existência, não é isso? Eu não vou entrar aqui nem em Albert Einstein, nem no Charles Darwin, e nem vou também tratar aqui sobre
as 5 vias de Tomás de Aquino. Por quê? Porque fé não se discute. Fé, para compreender a dimensão do eterno, só se for nova criatura. Por isso que Jesus não gastou tempo. Ele disse: se eu vos falar das coisas de lá, vocês não vão entender. Porque eu estou falando das terrenas e vocês estão se assustando, não é assim? Então, essa é a lição. A verdade prática, não é isso? Como é? Você leu? Li. Lê aí de novo, vamos lá. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, se eu estou num culto fúnebre, aquele culto pode parecer de tristeza, mas que também é, mas eu posso naquele culto agradecer pelo tanto de vida que Deus deu àquela pessoa. Não é isso? Ou por ela permanecer fiel na vida e agora o Senhor recolheu para a eternidade. Um culto de 15 anos, aí a passagem daquela moça, né, assim, para uma nova vida, já para a fase de jovem. Então isso ali é celebrando a Deus pelo momento que foi vivido na infância, na adolescência, e agora está se mudando para esta segunda fase da vida. Então é agradecer a Deus. Um culto de colação de grau é agradecer ao Pai pelos labores, pelas dificuldades, por ter chegado até ali. Então, o culto ele tem a sua essência e ele tem variadas formas. Mas o importante é que o cerne de todo culto é a glorificação a Deus. E aí o apóstolo São Paulo ele é bem direto quando diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra, faça tudo para o quê? Para a glória de Deus. O culto pode ser num lindo templo, mas se for para a glória de Deus, ele recebe. O culto pode ser num casebre, mas se for para a glória de Deus, ele recebe. O culto pode ser a céu aberto, se for para a glória de Deus, ele recebe. O culto pode ser dentro de um cemitério, como os primitivos adoravam, em catacumbas, o Senhor Deus recebe. O culto pode ser em qualquer lugar e em qualquer circunstância, desde que você conheça quem é Deus e a quem você dirige a sua adoração. Mas nós vamos falar hoje sobre essa questão do culto. Por isso que a verdade prática que o pastor Luiz leu aí, ele diz que é uma forma de expressar o quê? Adoração. Então, no culto, seja ele qual for, o objetivo do culto é o quê? Adorar a Deus, não é isso? É adorar a Deus. Observem bem que ele diz, é dar louvor e gratidão e rende. Então pronto. Quando eu estou agradecendo a Deus pelo diploma recebido, eu estou me rendendo àquele que me deu a vida, que me deu a alegria. Quando eu estou de joelhos, eu estou demonstrando a minha reverência e a minha rendição. É isso que a nossa verdade prática, ela quer dizer para nós, ok? Então, nós vamos analisar em primeiro lugar, aqui os nossos apontamentos teológicos, antes da leitura do texto. A primeira coisa aqui é que nós temos a palavra culto, e nós temos a definição de culto. Vamos lá para Mateus 4:10, vamos lá. Mateus 4:10. Isso. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Observem que você tem 2 verbos aí. Quais são os 2 verbos aí? Adorar e servir. Está vendo aí? Mateus 4:10, não é isso? Deixa eu só colocar Mateus 4:10. Vamos lá. Lê aí de novo, pastor Luiz, vamos lá. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Pronto, vem aí. Ao Senhor teu Deus adorarás. Adorar. Se você pegar essa palavra, eu creio que eu já expliquei ela aqui. Nós temos prosquineses. Prosquineses. Essa palavra aí, prosquineses, é a expressão de ajoelhar, beijar a mão, reverenciar, se curvar. Não já falei? Nós já falamos dela aqui. Nós podemos analisar, ok?
que na verdade é uma forma de cair no chão e demonstrar reverência. Não é isso? E ele está dizendo isso aqui: ao Senhor teu Deus adora, porque a gente pensa que adorar é só você abrir aqui a boca, levantar as mãos, mas envolve também muitas outras maneiras, atitudes. E esse reverenciar, nós vamos falar daqui a pouco. Olha para cá. Convida todos os pentecostais sérios, pentecostais meninos, os puladores, porque hoje esse culto aqui, na lição, é muito importante. É muito importante. Nós temos muita coisa hoje para falar aqui para os irmãos. Talvez nós vamos até demorar mais um pouco hoje, mas é porque o negócio aqui está estreito, como diz os pregadores aí, eles não dizem? Está estreito. Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós temos a analisar é que nós vamos definir, antes de eu entrar no texto, vamos definir o que é culto. Observem que você tem o verbo adó, que quer dizer o quê? Se prostrar, ajoelhar, beijar a mão, não é? Reverenciar. A Bíblia diz lá em Lucas 7 que a mulher pegava os pés de Jesus. Eita, glória a Deus. Isso aqui é que é adoração, não é isso? E o que ela fazia? Primeiro ela com lágrimas banhava os pés e com os cabelos. E aí ela fazia o quê? Cada limpeza era o quê? Era um beijo. E aí o caboclo olhou para Jesus e disse: esse Jesus não presta, porque essa mulher não vale nada, é pecadora. Jesus disse: eu entrei na tua casa e tu não cumpriste a formalidade de receber alguém na casa. Não me deu o ósculo, não me deu beijo, não me deu água, não para lavar os pés. E desde que eu entrei aqui, essa mulher não para. Rapaz, glória a Deus. Rapaz, isso é quem sabe o valor da adoração. Isso aqui não é aquele negócio: olha, você está sentindo ele, olha, eu quero dizer, isso aqui não é isso não, é o crente olhar e adorar Jesus, porque já recebeu dele a vida, já recebeu dele a vitória, já recebeu dele a bênção. Gente, vamos ver isso lá, para não dizer que é cor da minha cabeça. Lucas 7, é coisa boa a Bíblia, coisa boa a Bíblia, eu gosto da Bíblia. É porque a Bíblia diz tudo. Aí depois não volta para aí. Adoração. Nós estamos falando aqui, pastor, mas não é culto. No culto tem adoração. 7,36. Vai. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É só lá o texto, pastor, dela. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Agora vai lá para o 47. 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Uns autores dizem que o Senhor já tinha perdoado ela. A questão é que ele não tinha declarado publicamente. Mas dizem que ela foi fazer essa ação já com uma forma de agradecimento. E aí Jesus aproveitou para deixar claro para o cabra velho da casa e para todos os falsos. Ele disse assim: essa me amou demais. Glória a Deus. Irmão, é impossível. É por isso que eu quero dizer para vocês: é impossível você estar num culto, professor César, pastor Adalberto. É impossível você estar num culto e conhecer o Cristo que te salvou, que te perdoou. O amor que tu tens para Ele é grande demais. Não precisa. Bota para cá, Caio. Eu estou só começando. Verdade de Deus para o Brasil. Não precisa eu estar no culto. Quem está sentindo? Não é assim? Quem está sentindo? Vai levantando a mão, vai levantando. O negócio está aquecendo. É como se fosse hoje, me ajudem. É como se fosse uma feira. Não é assim? É como se fosse um ritual. Um ritual de encenação, olha, só vai pegar fogo se eu fizer isso, só vai pegar fogo se eu correr, só vai pegar fogo se eu gritar. Não, é porque tu não conhece ainda Ele. Quem conhece Ele, beija Ele sem ninguém mandar. Alguém mandou essa mulher beijar Jesus?
Alguém mandou ela derramar lágrima para ele? Ela teve vergonha de entrar? Ela entrou e ela quebrou todo o protocolo, não foi assim? Porque o amor dela, o amor dentro dela. Irmão, se eu ficar com... Dê glória, pastor Luiz. Dê glória, dê glória. Aí ele, para me agradar, ele fica, glória, 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 glória. Mas uns glóriazinhos, velho, seco. É assim ou não é? Fazendo careta, fazendo munganga. Na hora que eu termino, ele termina também. Na hora que eu termino. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem é impactado pelo amor de Cristo, quando Cristo entra, está lá em Mateus 19, Zaqueu gritou, se eu tenho defraudado, eu quero devolver. Jesus disse, esse aí entrou salvação. Sim, irmão César. Eita glória. Interessante que Jesus falava com o rabino, mas não olhava para a cara dele, olhava para a mulher. Ele disse que não vale nada aqui é tu. Quem não vale nada aqui é tu. Essa mulher, ela muito me amou. Rapaz, que coisa linda. Olha aqui, você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado. Você ama Jesus de verdade? Jesus já entrou realmente na tua vida? Você conhece Jesus de verdade? Me diga, você sabe quem é Ele de verdade? Você já foi tocado, o amor dele já te alcançou. Se o amor te alcançou, você adora sem que alguém peça. Você adora sem que alguém te Outra coisa, o Augusto Armstrong, ele diz que a gente tem crente que pensa que ele chegar na igreja e ele ficar assim, eu estou fechando os olhos, vem Jesus. Para Jesus tu sentir ele, não precisa tu fechar olho, não precisa, ele já está dentro da tua vida, você já sabe o tamanho do amor. Olha para cá, não precisa acender fogueira, não precisa botar graveto, só precisa se lembrar. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: lembra-te de Jesus o crucifixo. Lembra dele, só lembra dele e do que ele fez na tua vida. Então nós temos em primeiro lugar a definição de culto. A segunda palavra, qual é a segunda palavra do texto? Servir. Essa Bíblia tua aí, qual é ela? É a atualizada, revista e corrigida, não é isso? A atualizada, ela vai dizer, ela não vai usar a palavra servirás, o verbo servir, vai usar o cultuar, não é isso? A tua diz assim? Como é que diz aí? Olha aí, e só a ele darás culto. Aí nós temos a palavra aqui, olha, latreia. Essa palavra latreia, se vocês analisarem ela aí, latreia, darás culto, é servir por salário, é ministrar em rito religioso, é adorar a Deus, observando os ritos. Esse é o sentido de latreia. No presente do indicativo, latreo, essa expressão, ela quer dizer isso. Mas aqui também era um servir que a pessoa dizia, eu quero servir também com o que eu tenho. É pegar o que tem e colocar para Deus. É o servir voluntário. Tem pessoas que com seu próprio dinheiro... Teve um homem na Bíblia que ele, querendo adorar o Pai, ele construiu uma sinagoga para quem? Para os judeus. Que até Jesus foi atender o pedido dele. Então eu posso servir a Deus com a minha voz, eu posso servir a Deus com os meus pés, eu posso servir a Deus com a minha boca, mas eu posso servir a Deus também com os meus bens. Está lá em Lucas 8, as mulheres serviam a Jesus com os seus bens, sustentando o ministério dele. Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor teu Deus com os teus bens. Então aqui, por exemplo, Paulo, ele era de uma família bem, ele usou o recurso que ele tinha para gastar na obra de Deus. Então, eu posso servir assalariado, mas eu posso servir com o meu dinheiro. E isso voluntariamente. Veja bem, nós temos aqui os dois verbos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o terceiro. Então, eu tenho o verbo adorar e eu tenho o verbo servir, que é o verbo cultuar. Então, esse é o primeiro sentido que nós estaremos analisando aí. Então, em Mateus, você tem esses dois verbos que nós estamos explicando, ok? Mas aqui nós temos a palavra culto no hebraico, nós temos a palavra culto no grego e nós temos a palavra culto no latim.
Observem que nós temos avodar. Avodar no hebraico é trabalho. Quando um sacerdote ia oferecer um sacrifício, ele tinha que matar o animal, ele tinha que ir até o local, tudo envolvia o quê? Trabalho. Ou seja, o cultuar a Deus é trabalhar. Isso está aí claramente, irmãos. Quando a gente começa a analisar essa perspectiva no hebraico, envolve isso. É aquele trabalho religioso. E a adoração também é trabalho. Se você vem para a igreja e não quer trabalhar, tem irmão que só quer ficar sentado e acha que Deus vai mandar descer do céu. Cai bênção para ele, cai bênção para ele, cai bênção. Não, você vai para a igreja a adorar. É por isso que o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz, Pedro e João, está lá em Atos 3 primeiro, subiam ao templo. Lá no capítulo 2 de Lucas, a Bíblia diz que Ana não deixava o templo e ainda dava testemunho da vinda do Messias. Ou seja, a adoração, o culto envolve o quê? Avodar. E avodar aqui é o que no hebraico? Trabalho, é serviço. Adorar a Deus é serviço. Se você está no multirão para a obra de Deus, você ali também está adorando quem? Está cultuando a Deus. Nós temos a palavra latreia, que nós já falamos aí, é o serviço religioso ou adoração a Deus. Ok? E aí você tem no latim cultus, servitium, adoratio, e essas palavras aqui, cada uma delas, essas três palavras aqui no latim, cada uma delas falam da dimensão do culto. Cada uma delas. Que envolve mais do que também a adoração, envolve um serviço amplo na obra de Deus, ok? Então, isso. A segunda coisa aqui, a terceira, nós já definimos a palavra culto, não já? Que já falamos para trabalho, não é isso? Agora, vamos analisar o culto na definição bíblica e teológica. O que é o culto, pastor Aziel? Na definição bíblica e teológica. Eu tenho aqui 6 colocações para a palavra culto. 6 colocações. Eu não pedi para colocar aqui, para não tomar... Mas tu quer colocar? Bota bem aqui. É rapidinho. Bem aqui, ó. Isso, bem aí mesmo. A primeira colocação... porque aí é bom porque eles podem anotar lá para falar domingo, né? A primeira colocação, adoração a Deus. O que é culto? Adoração a Deus, vamos lá. Adoração a Deus, relação vertical e horizontal. Isso. Relação vertical e horizontal, isso. Expressões diversas, vamos lá. Expressões diversas. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vida como testemunho. Vida como testemunho, revelação de Deus. Pronto. Isso. Revelação de Deus. Vamos lá. Obrigado, pastor. Então vamos lá. Pastor Luiz colocou aqui. O que é culto? Aqui nós temos, olha, você vai falar isso aqui. Você tem 6 colocações para a palavra culto. Vamos lá bem forte vocês. Qual é a primeira? Adoração a Deus. Segundo, relação vertical e horizontal. Terceiro, expressões diversas. 4, corpo de Cristo. Quinta e sexto. Então veja bem, quando você vai para o culto, você já vai com a sua mente e no seu coração com a ideia da grandeza de Deus. Eu não vou para o culto pensando na grandeza do pregador. O pregador é alguma coisa? É só o mensageiro de Deus. Eu não vou para a igreja pensando em anjo, porque quem foi que criou os anjos? Meu Deus. Eu não vou para o culto pensando no diabo.
Tem culto hoje que é dedicado ao diabo. Os irmãos passam o tempo todinho só falando, não é assim? É uma loucura para falar de diabo, que parece uma doença. Ou seja, quando eu vou para o culto, eu tenho que saber que eu vou para o culto fazer o quê? Ao Senhor teu Deus adorar, pronto, e só a Ele darás culto. Sabe por que a maioria dos nossos cultos não prestam hoje? É porque a maioria vai para a igreja não com essa conscientização. Vai para a igreja primeiro, como se fosse uma elite, como se fosse um clube social, como se fosse um local de lazer. Vão para a igreja para mostrar o melhor carro, mostrar a melhor roupa. Outros vão para o púlpito pregar, não mais o evangelho para a glória de Deus, mas é para mostrar quem tem mais teologia, quem sabe mais de livro, quem sabe mais grego ou hebraico. É assim ou não é? Quem tem a melhor técnica. É por isso. Quem arranca mais glória a Deus? Qual é o pregador mais emotivo? Qual é o pregador mais pulador? É assim ou não é? É por isso que a maioria dos nossos cultos não prestam. Salmo 100, verso 2. Sabei que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Eu vou dizer uma coisa: se cada crente fosse para o culto com essa consciência de que Deus é quem deve ser o objeto da adoração, nosso culto seria outro, gente. Eita, glória a Deus. Segundo, você tem aí, e ainda tem mais. Quando você chega nesse culto, meus irmãos, você sabendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, aí nós falamos agorinha, aí em Mateus 4,10, qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele chega no culto? Ele sabendo que Deus é grande, ele sabendo que Deus é poderoso, ele sabendo que Deus é eterno, ele sabendo que Deus fez os céus e a terra, ele sabendo que Deus é soberano, ele sabendo que Deus é santo. Qual é a coisa que ele vai fazer na igreja? Na hora que ele chega na igreja, aonde ele estiver para adorar a Deus, ele vai se encurvar, ele vai reverenciar, porque ele sabe que quem é grande é Deus, e que Deus é santo, e ele merece a nossa adoração. Reverência. Olha para cá, tu está filmando, Caio, bota bem aqui. Olha, minha santa, tu que está dentro do culto para adorar a Deus e não tira o bloco velho da boca. Tu que está dentro do culto e fica mexendo no celular, porque agora também tem uma mania, eles botam o celular dentro da Bíblia, né, assim? E faz de conta que estão lendo Bíblia. Faz de conta que estão lendo Bíblia. E aí eles ficam mexendo. Qual é a tua reverência para com Deus? A Bíblia diz que Deus queria a reverência de Moisés. Tu pode ser doutor, tu pode ser pastor, tu pode ser pregador, tu pode ser quem quiser. Está lá em Êxodo 3. A Bíblia diz que na hora que Moisés foi se aproximar da chamazinha que pegava fogo, da moitinha, aí ele foi lá, Deus disse: não encoste para cá, o lugar que tu estás pisando Eretz Kadosh, tira as sandálias dos pés. Aqui tem que ter reverência. Eita, meus irmãos, reverência. E eu só vou prestar um culto que preste para Deus só se eu souber a natureza dele, a santidade dele, a soberania dele, a grandeza dele, o poder dele, a verdade dele. Eita, meus irmãos, é assim. Mas outra coisa também que eu vou dizer para vocês aqui. Tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Vou lá dizer para vocês aqui. Tem muita gente que vai para a igreja e sabe teoricamente que Deus é grande. Sabe ou não sabe? Sabe teoricamente que Deus é soberano. Sabe teoricamente que Ele criou os céus e a... Sabe teoricamente que Ele tem todo o poder. Sabe ou não sabe? Mas quando está no ajuntamento, adultera, se prostitui, bebe cachaça. Tem deles aí que termina de pregar no púlpito da igreja e vão para um motel com a rapariga. Tem deles aí que termina de pregar, na hora que termina de pregar, vão para um quarto e vão para as noitadas. Tem deles que terminam de pregar e vão para hotel e vão para a churrascaria, falando das piores imoralidades. Sabe com quem eu comparo essa gente? Não é da agora não, com os filhos de Eli. A Bíblia diz que, está lá no capítulo 1, a Bíblia diz que eles iam na imoralidade e usavam as mulheres que eram escolhidas para cuidar do tabernáculo. Agora a Bíblia diz, eles não conheciam Vamos lá. 1 Samuel. Pastor Zé, não é da minha... Tu se zanga? Eu não quero ser perfeito não, que eu sou falho, como qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês
Mas aí a questão, nós podemos observar aqui, que a Bíblia diz aí claramente, a Bíblia diz claramente, 1 Samuel, não é isso? Nós vamos ler aqui do versículo, só para vocês terem ideia, é no capítulo 2, não é isso? É capítulo 2, é no verso 12, vai. Então, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Mas vamos lá, vamos mexer aqui com a exegese. Eles não eram sacerdotes? E como é que a Bíblia está dizendo que ele não conhecia o Senhor? Hein? Fale aí, fale. Eles não tinham intimidade com Deus. Mas ele não conhecia o Senhor? Conheciam. Eles não eram sacerdotes? Eram. Eles não sabiam a Torá? Sim. Eles não tinham cargo? Tinham. Tu se zanga comigo? Bota para cá. Aqui eu estou falando, olha o que o professor César falou. Sabe o que ele falou? Eles conheciam. O problema não é conhecer. Teve muita gente que expulsou demônio. Jesus disse, quando a multidão chegou, eles disseram, no teu nome, está lá em Mateus 7. Nós expulsamos, no teu nome, curamos os enfermos. No teu nome, Jesus disse o quê? Eu não tenho relacionamento com vocês. Vocês não têm intimidade com... Tem muita gente com veste sacerdotal. Bota para cá, Caio! Tem muita gente com veste sacerdotal. Tem muita gente cantando no altar de Deus. Tem muita gente pregando bonito, fazendo crente chorar, derrubando gente, passando rasteira em crente, botando mão em cabeça e derrubando. Mas não conhece ao... Primeiro porque é o seguinte, quem conhece a Deus não faz macacada em culto. Quem conhece a Deus tem Olha para cá, vocês sabem por que quando eu sou convidado, eu me prendo em pregar a palavra? Vocês sabem por que quando eu sou convidado, eu me prendo em dar autoridade à palavra? Porque eu não estou ali para prestar culto para você e nem para entregar coisa minha. Eu não estou ali para te impressionar. Eu estou ali para falar da grandeza de Deus. E todos quantos sabem da grandeza de Deus, mais se sentem pequenos diante da sua grandeza. E tem Vamos ver o que Deus quer de ti. Vai lá para Eclesiastes 5 primeiro. Vai lá, o 5, primeiro e o 2. Vamos ver o que Deus quer de ti no culto. Vamos lá. Eita glória. Estamos só aquecendo as turbinas. 5 primeiro. Isso. 5 primeiro. Aguarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso, vai. Inclina-te mais a ouvir do que Inclina-te mais o quê? A ouvir. Aí eu pergunto, o povo quer ouvir hoje? Não. Os cultos, bota para cá. A maioria só quer culto, bota para cá. A maioria só quer culto de show. Show de revelar identidade. Show de andar profecia. É assim ou não é? Show de fazer palhaçada. E tem um bocado de meninozinho velho de calça curta que anda mostrando tudo aqui na frente, parecendo mulher, querendo ser profeta de Deus e nem postura de homem de Deus tem. É assim ou não é? Todo tempo, querendo ser boizinho, querendo se mostrar em academia, mostrar peitinho, é assim ou não é? Isso não é postura de homem de Deus, rapaz. Homem de Deus tem que ter postura. A mulher disse para o marido dela, esse homem que passa aqui é o quê? É um santo homem de Deus. Tem coisas que podem não ser pecado, mas o meu comportamento não soa bem. Não é isso? Tem coisa que não é pecado, mas eu sei que não vai soar bem. E ainda tem deles que dizem, eu não estou me importando com nada, eu não tenho nada a ver. Pô, devia se importar, porque a Bíblia diz que é triste aquele que conhece a verdade e que causa escândalo ao seu irmão. É Bíblia. Hein? E é cultuar. Também. Cultuar, nós vamos já falar disso. Relação vertical, com quem é? Para cima, com quem é? Com Deus. Seguir a paz, horizontal. Está lá em Hebreus 12, 14, não é isso? Seguir a paz com e a santificar, sem a qual? Ou seja, culto só é culto quando a comunidade se ajunta e se reúne em comunhão para adorar a Deus, mas também em comunhão com o seu irmão. Se tu estás no culto, está intrigado, teu culto não presta. Se tu, olha, o marido que até deitar com a esposa, e se os dois estiverem intrigados, se ele orar para ir dormir, a oração não sobe. Está lá em 1 Pedro 3, 7, não é isso? As orações ficarão o quê? Impedidas. Então, culto, por isso que Jesus disse, se tu tem alguma coisa contra teu irmão, deixa lá e volta. Pode ser que até o outro também tenha alguma coisa contra ti.
Mas o importante é que para fazer culto que presta... Olha para cá, tu está filmando, Caio? Olha, se tu está adorando aqui na igreja, Espírito Santo, entra na minha vida e tu é intrigada com a tua vizinha, eu vou logo te dizer, nem ore não, nem ore, nem faça culto, que não presta não. Se tu está na igreja e tu é da fofoca, destruindo a vida do próximo, o teu culto não presta. Então vamos lá. O culto, ele tem que ter a relação vertical e horizontal, mas o culto precisa ter expressões diversas. Pastor Ziel, e como essa expressão diversas, a gente está pensando que é só com a mão, não é isso não. O culto tem as expressões diversas. Cântico, é isso? O culto tem a expressão de adorar, de adoração. O culto tem a expressão da pregar. O culto tem a expressão da celebração da Santa Ceia. O culto tem a expressão, que na verdade aqui é do sacrifício espírito. O culto também tem a expressão do teu próprio corpo. Levantando as mãos, ficando de pé para um ato litúrgico da igreja. A própria maneira como se porta no culto já é uma adoração. É assim ou não é? O levantar de mãos, o falar, o viver, tudo isso são expressões diversas do culto. É por isso que é importante. Depois você tem o corpo de Cristo. O que acontece? Quando a gente olha para o corpo de Cristo, é que toda a comunidade de salvos, onde Cristo é o cabeça, se reúne para adorar a Deus. O culto também tem uma vida como testemunho. O culto não começa na igreja. O culto começa onde? Em casa, vivendo bem. Porque é o seguinte, às vezes o maridão está lá dentro da igreja, não é assim? Papai, não é assim? Ele está no manto, aí a mulher sentada, meu Deus, que desgraça. Ela fica com nojo. Também tem mulher, não tem? Delas que estão marcha, né? E aí diz, meu Deus do céu, isso tem uma preguiça, não é assim? Não cuida de nada, é uma ignorante. Tem mulher assim ou não tem? Mas ela está marchando, né? Marcha, varão, marcha. Tem delas que falam com autoridade com a gente, que a gente fica até com medo. Mas só que eu já conheço os esquemas, eu nem ligo, porque a única autoridade pesada é Deus, e Deus não bota medo na gente. É assim ou não é? Eis que eu te digo, eu tá certo, fale minha santa, fale, deixa Deus lhe usar. Quando ela está falando, eu sei se é de Deus ou não é. É ou não é? Pronto, eu sei se é de Deus ou não é, pronto. Aí o que acontece? Aí ela marcha, mas aí o menino olha para ela, é a mamãe, é papai. Papai, a mamãe. Mas agora ela não estava chamando o senhor de desgraça? Virou crente. Ela chega, Pai do Senhor, pastor Ziel, não é assim? Aí, Pai do Senhor, senhor, saudade. Que dia o senhor vai lá em casa? Aí pronto, quando está aí um meninozinho dela vê, não é assim? Meu papai, ela não é só chamando o pastor Ziel de nego do diabo, nego do cão, nego da miséria. Olha para cá, bota para cá. Você é um filho de Satanás, mentiroso. Quando tenta adorar a Deus, você faz causar, sabe o que é? Causar escândalo e tristeza nos membros que conhecem que a tua vida é desmantelada. E você vem com hipocrisia e com falsidade adorar quem? Por isso que Jesus diz, vocês são piores. Está lá em Mateus 23. Jesus diz, vocês ficam fazendo longas oração zona pesada. Papai eterno, Deus sempre eterno, grandioso, majestoso. E o pessoal vai pagar a tua conta, veaco. É assim ou não é? Não tem caráter de nada. Ou seja, o teu culto começa na tua casa. Quando Abraão está lá no capítulo 22, quando Isaac viu a lenha, o cutelo, ele viu tudo, ele olhou para o pai e disse, meu pai, nós não estamos subindo para adorar? Estamos, meu filho. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo, até o fogo, mas onde está o cordeiro, papai? Ou seja, o senhor vai subir sem um cordeiro, o filho observa ou não observa? É assim. O filho observa. Então, veja bem, tem que ter uma vida com testemunho.
a dimensão do culto não é também só dentro da igreja. A dimensão do culto é uma adoração, porque quando o homem, a mulher, o homem, o jovem, tem uma vida de que ele busca adorar a Deus com o seu corpo, como diz Romanos 12:2, apresentei os vossos como sacrifício. Aí esse sacrifício fala, essa vida lá fora fala, o que acontece? A dimensão extrapola o espaço-templo e atinge a dimensão ética, moral de Mateus 5,16. Brilha a vossa, para que todos vejam as vossas e glorifique aonde? Pronto. E aí nós temos, falei, sim. Falando da questão adoração, testemunho, a gente percebe que uma real adoração, ela, como o senhor bem tem mencionado, começa na casa. Eu até diria que uma verdadeira adoração começa na casa mais que no templo. Como o caráter. O caráter de um indivíduo se revela no segredo, no oculto, digamos assim. Isso. O que as pessoas veem da gente é reputação. E Deus vê caráter. Deus vê o caráter, os homens muitas vezes não veem. Não vê. É como o senhor está mencionando. Na casa o sujeito não adora, não tem uma vida de serviço a Deus, porque a Bíblia diz: tudo que fazeis, seja de palavra ou obras, façam para a glória do nome do Senhor, para adorar. Então, cuidar da casa, cuidar de filhos, a maneira como nos comportamos dentro de casa com os nossos filhos, já é um maior sinal de adoração, ou deve ser melhor, um sinal de adoração ao Senhor. E o que levaremos ao templo é simplesmente uma extensão daquilo que a gente vive no nosso diário. É dessa forma. Pastor Luiz, coloque bem aqui mais 2. Vida integral, coloca bem aí, vida integral, só para a gente, vida integral. E coloque também, é só isso mesmo, vida integral, que eu já coloquei aqui, revelação de Deus, né? Pronto. A vida integral é que quando eu vou para o culto, eu tenho que saber que eu tenho que ir com todo o meu ser, não é isso? Minha mente, meu espírito, ou minha alma, o meu corpo, eu tenho que entregar completo a quem? Pronto, 1 Tessalonicenses 5:23, conservai plenamente corpo, alma, espírito, irrepreensíveis para o dia do... Ou seja, quando eu falo da vida integral, Jesus disse em Marcos 12:37, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o homem interior, é o homem completo, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu palavra leve do hebraico, cardia do grego, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, é o integral. Você não pode adorar a Deus pela metade, ok? O culto ele não se limita apenas nas celebrações formais, ou seja, um culto de Santa Ceia, um culto fúnebre, ele não. Mas eu também manifesto o meu culto com a minha boca, com os meus olhos, com as minhas mãos, com o meu próprio corpo. Olha aí Romanos 6:13. Vamos lá, Romanos 6:13. Veja essa parte integral. Romanos 6:13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Muito bem, apresentei os vossos membros, não como para a iniquidade, mas como instrumento de ou seja, a minha boca, o meu pé, o meu corpo, que agora foi transformado, e que eu sei, à luz de 1 Coríntios 6:19, que ele é templo de quem? Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, aqui é muito interessante, ok? Aí você tem a vida integral e você tem aqui revelação de... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós vamos para o culto, nós podemos entender que o culto também pode ser uma resposta de Deus para nós. Eu sabendo de tudo isso aqui, pastor Luiz, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, e além do culto eu posso ter uma revelação divina. Deus pode também falar comigo em uma visão, em uma profecia, pode ou não pode? É uma resposta de Deus, gente. A sua palavra que é pregada. Ademais, quando eu falo de resposta de Deus,
eu não falo só dele me responder, mas eu também falo de dar uma resposta a Deus. Como? Sendo grato a Ele pela vida, sendo grato a Ele pela saúde, sendo grato a Ele pelo cuidado, pela proteção. É uma via de mão dupla. Então aqui nós falamos, falei, como é que diz? Vai. Você recebe, você entrega também para Deus. Você recebe, mas você também entrega. Porque não adianta, Deus quer ver minha expressão, quer ou não quer? Ele quer ver meu glória, Ele quer ver a minha manifestação na casa dEle. Pedi, está lá em Mateus 7,7, batei e buscais e me achareis, não é assim? Então tem que ter essa resposta. Deus, Ele dá a resposta, mas eu também emito a minha resposta. Quando a Bíblia diz, batei palma a todos os povos, é porque diante dos feitos do Senhor, aquela pessoa não se calava e batia palma. Celebrai com júbilo ou seja, celebrem com gritos. Assim como um povo celebra uma vitória, celebra futebol, celebre a Deus com grito. Tem crente que fica dentro da igreja, mas para que um barulhão desse? Para que uma zoada? Para que falar glória? E tu não reclama no campo de futebol, celebrando os homens. Vamos dar o nosso grito para Deus, o grito de glória, o grito de gratidão, porque um dia Jesus gritou também por nós. Não foi o grito do Ipiranga, foi o grito, está eita, o grito que mudou a nossa história. Então nós já falamos aqui tudo sobre culto, não é isso? Na definição bíblica e na definição teológica. Agora, o que é liturgia? É aqui. Eu estou falando antes de entrar no texto, porque depois no texto vamos me prender só no texto. O que é a liturgia, pastor? A liturgia, gente, é a cerimônia. A liturgia é a parte prática. A liturgia, quando a gente pega essa palavra liturgia, nós estamos falando da cerimônia. Vou dar um exemplo de uma liturgia nossa num culto. O pastor pega o membro, ele desce as águas, e aí o pastor pergunta, você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você crê na palavra? Aí ele batiza ele mergulhando na água, e aí levanta. Ali é uma cerimônia. O casamento de um crente na igreja é um culto também. É um culto que segue uma liturgia. Nós estamos dizendo que liturgia é simplesmente isso, é a palavra ritual, é a palavra cerimônia, é aquilo que é estabelecido pela comunidade e pela tradição histórica para que o culto se... Gente, olha, pronto, já falou aí. Meu Deus do céu, agora vai começar. Tu tá bem direitinho? Vamos começar agora. Nós estamos dizendo que a liturgia, ela diríamos que é um corpo de normas que regulariza as atitudes ou as atividades no tocante ao culto. Não é isso? No tocante ao culto. E eu coloquei aqui, eu não vou pedir para o pastor Luiz colocar, mas vamos dar um exemplo. A oração, ela tem liturgia? Hein? A oração tem liturgia? Ou tu ora de qualquer jeito? Lógico, é isso que ele falou. Não, mas já falar. A liturgia, gente, ela é a atitude que vem dominada pela regra, que traz organiza. Ninguém pode entrar no templo, irmão, orando feito doido. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Não foi assim? Nos ensina a... Hoje, irmão, qual é o crente que anda perguntando isso? A tua oração não pode ser de cabeça. A tua oração não pode ser invenção tua. O que vier na minha mente, não. A tua oração tem que ser à luz da... se pedirmos, 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua, vós orareis... Meu Deus do céu, gente. Vós orareis assim, Pai nosso que está nos... Eu li um autor que diz que o povo que mais ora correto no mundo são os crentes. O animista, ele ora para um pau, ele ora para... Já pensou? Pedra, bota bem aqui. E madeira. Ele está dirigindo a oração dele? E pau. Ele está dirigindo para quem? A nós, bota para cá!
A nossa oração não é para Saci Pererê, não é para carranco. A nossa oração não é para quem anda no mar. A nossa oração é para quem está no céu, que tem o controle de todas as coisas. Pai nosso que está onde? Nos céus. Paulo diz em 14 de 1 Coríntios: orarei com a mente. A mente de Cristo. Não é a mente de doido, não. Tem uns irmãos que faz cada oração, é a doida. Meus irmãos. Vocês não tem umas orações, é a doida. Então pronto. Cântico. Cântico. Nós vamos falar daqui a pouco no texto bíblico. Cântico. É um cântico espiritual. Os cânticos do povo judeu era quase todo originado dos salmos, das experiências que tinham com... Tem uns cânticos aí doidos, meus irmãos. Tem uns cânticos que os cantores estão fazendo. Eu disse aqui um dia que tem cântico aí que é de cabaré. É ritmo de cabaré. Eu já contei aqui que eu botei um lá em casa para ouvir. Aí a minha esposa disse: tu tá, o que é que tu tá vendo? Sofrência? Eu disse: não, é um grupo sertanejo da igreja. Rapaz, tranque saiu, os vizinhos tudinho estão ouvindo. Aí pronto. É porque o cara vai estar apaixonado, não é por Jesus, não. É uma mulher que largou ele há 30 anos atrás. E aí ele está doido, não é assim? Aí pronto, não pode, ele não quer ir para o mundo para não perder o dinheiro gospel dele. Aí bota daquele jeito. Irmãos, nossos hinos. É por isso que hoje, olha para cá, tem igreja que não quer os hinos da harpa. Não é assim? Olha a pessoa cantar: quão glorioso o cristão é pensares. Não é assim? Que coisa linda. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Não querem, não. Não querem mais isso, não. Por que que não querem? Porque os hinos hoje, a sua maioria, são hinos dominados por uma cultura carnal. Kevin Von Roser, ele diz que tudo que o mundo faz, até os crentes estão querendo. Por exemplo, ele diz que nos Estados Unidos, aquilo que era feito para o bem do corpo, a caminhada, o exercício físico, era para o bem do corpo. Hoje não, a maior parte é para um endeusamento, que ele diz. Um endeusamento, só porque a mídia está falando, é assim ou não é? Aí pronto, aí o camarada passa 3 horas na academia e não pode passar 1 hora no culto. O camarada, a irmã, olha pra cá, a bichona, né, assim, ela está na esteira, toda roupinha, né, assim. Aí como é o nome do homem que treina lá? Eu não sei como é o nome. Personal trainer. Pronto, levanta o bumbum, né? As nádegas. Aí ela, né? Empina, ela empina. Quando está na igreja, quem pode ficar de pé? Quem pode levantar a mão? Ela não gosta. 3 horas na academia. Cuidado com a academia. Eu conheci um irmão que ele começou a ir para a academia, aí ele aqui, ó, né? Ele aqui, e aí a moçona aqui também do lado, né? Toda de shortinho. E aí pronto, aí ela disse: me deu uma água. Aí ele começou a dar água, pronto, largou a esposa, casou com ela. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Sei não. Agora, tem as músicas que não tem nada de adoração. Nada. Nada. Vai ler o texto bíblico, tem que ter reverência. Porque você está lendo o quê? A palavra de Deus. O menino fica correndo na igreja, o outro fica passando, fica uma bagunça. No púlpito é o auxiliar passando, lendo a palavra. Todos de pé, vamos ler a palavra. Quando se fica de pé para ler a palavra, reverência. Faz um tempo atrás, que quando as pessoas estavam chegando na igreja, que estava na leitura da palavra, ninguém ousava entrar, ficava em pé, esperando terminar. Hoje não, se está lendo a palavra e as pessoas estão trilhando, caminhando, bebe água e faz qualquer coisa. Água. Eu não entro, pastor Adalberto. Até hoje eu aprendi assim: se eu chego, o pastor está lendo a palavra, eu espero, depois que ele termina, vamos orar, aí eu entro no templo. Reverência à palavra de Deus. Alguém diz: não, isso tem nada a ver. Não tem. A Bíblia diz que quando Esdras foi ler a palavra, todos ficaram de pé. É bíblico, gente. Reverência. Rituais. Nós temos os nossos rituais. Agora o nosso ritual não é de chamar, o nosso ritual não é para chamar Deus, não. Meu Deus do céu. É por isso que eu estou dizendo que eu vou dizer um bocado de coisa hoje aqui. O nosso ritual não é para chamar. Quando os índios, lá naquela cultura antiga, que era que eles batiam tambor, para que era? Chamando chuva.
chamando deuses. Isso. Aí pronto, é assim, vamos chamar. Tem hoje, irmão, tem pregador e tem cantor que ele quer chamar num ritual. Ele quer chamar, ele já tem um ritual dele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que nós hoje, nós, o crente, não precisa estar orando, Espírito Santo habita em mim. Lê aí, João 14, 26. Mas meu Pai do céu, tem umas orações, tudo falta de Bíblia. Tudo falta de Bíblia. Não é aí? 14, 26. Mas aquele Consolador, Isso. o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Sim. vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vai ficar em vós. Eu não tenho, todo crente tem o Espírito Santo na vida. Todo crente salvo tem o Espírito na vida. Eu não tenho que pedir para ele habitar em mim. Eu tenho que pedir para ele me direcionar. Eu tenho que pedir para ele me orientar. Eu tenho que pedir para ele me iluminar. Mas ele já está em mim, já está em nós. E essa palavra aqui, olha. Aqui, ó, leitor. Gonton. Essa palavra aqui, que no próprio texto original, no presente do indicativo, está aí. Essa palavra aí em Atos 2, lê lá, pastor. Atos 13, 2. Leiturgeo. Leiturgeo é servir às próprias custas. 13, 2. Isso. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servindo eles ao participo presente. Leitorgonto, que está aí, se vocês analisarem, leitorgeu é servir com as próprias custas. Nós falamos lá do verbo adorar, latreia, não falamos? Aliás, do latreia, servir por um. Tinha muitos que vão a salário e a ênfase aqui em Atos 13, 2, você tem aí que na verdade é servir, mas servir as próprias custas, assumir um ofício. Esse é o sentido. E dessa palavra aí servir, vem a palavra liturgia. E essa palavra liturgia, ela envolve a cerimônia, ela envolve trazer a ordem, as regras. Isso é muito interessante. E aí quando nós falamos aqui dessa palavra liturgia que está aparecendo aí no texto, outra coisa interessante é servir à própria custa, mas ela fala aí de um servir voluntário. Ninguém pode servir a Deus obrigado, ninguém pode servir a Deus por ordem. Eu tenho que servir de livre e espontânea vontade, não por força e nem mas pelo meu espírito. Ok? Esse é o sentido. Então a liturgia, gente, ela tem essa perspectiva aqui. A liturgia não atrapalha. Vamos lá. A liturgia abençoa ou atrapalha o culto? O que vocês dizem? Ela abençoa ou atrapalha? Por que ela abençoa? Ela traz ordem, o que mais? Organização, o que mais? Equilíbrio. Ela preserva os símbolos, ela preserva aquilo que é o sagrado, ela preserva a Bíblia. Quando o irmão chega no culto e dizendo, aqui não precisa de palavra não, nós queremos é poder. Tu não quer ser crente, rapaz. É assim ou não é? Tudo tem um rito, gente. No direito tem um rito. Não é isso? Sim, fale aí. Me veio à memória, em 2005, eu vim ao Brasil e estava hospedado. E chegou alguém de um culto e disse, o culto foi uma bênção. E a minha expressão foi esta: onde o pregador usou as escrituras, não precisou ler Bíblia, o poder caiu do início ao fim. Foi 2 horas de poder. Eu digo, não teve pregação? Não, foi só poder. Imagine você, eu me surpreendi. Gente, meu Deus do céu, e nós vamos falar, isso aqui é sério, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quando você analisa, a liturgia, ela não atrapalha, porque a liturgia, ela vai preservar cada coisa no seu devido.
ela preserva a oração no devido lugar. São 3 coisas que ela preserva: a palavra no devido lugar, o louvor no devido lugar e a oração no devido. Aonde é que ela atrapalha? Agora vocês sabem qual é o grande problema? Veja bem, é que quando você quer fazer a sua liturgia, tem 2 homens na Bíblia que eles morreram porque eles quiseram fazer um culto pela vontade própria deles. Como era o nome deles? Nadab e Abiú. Lê bem aí. Colossenses 2:23. Rápido, vamos lá. Colossenses 2:23. 2:23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Lê aí só o final. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Lê de novo, o verso 23. 23. As Isso. quais têm... Aí é Colossenses. Colossenses 2:23. 2:23, não é isso? 2:23. Vamos lá. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Sim. Em devoção voluntária, em humildade e também na disciplina do corpo. Sim. Mas não são de nenhum valor, senão para a satisfação da carne. Da carne. Aí você vai ter aqui, deixa eu ver aqui, Colossenses 2:23, é isso, eu estou aqui no 3. Só um minuto. Temos aqui, olha, 2 verso 23, não é isso? Aos quais estão, na aparência, não é isso? Da sabedoria. Aí você tem aqui, ó, eteló, olha aqui, eteló, olha aqui, eteló tresquia, está aqui, ó, eteló tresquia, religião autoimposta, culto que se faz sem a regra, sem a liturgia, sem a ordenação, sem a direção do Espírito, autoimposta. Eu mesmo faço o meu culto. O que importa é o que eu sinto. O que importa é como eu me expresso. Pode parar com essa besteira, meu filho. Olhe para cá. O Nadab e o Abiú, eles colocaram fogo. Ou seja, eles não seguiram a direção da lei estabelecida por Moisés. Eles não seguiram a determinação divina. Inventaram da sua cabeça o que tem de crente. Meus irmãos, meus irmãos, bora, uns 3 aqui, uns 4 aqui, rapidinho, vamos fazer aqui um culto por vontade própria. E aí, às vezes, eu quero dizer, se você, olha, nós vamos, bora aqui, 4, bora, vem, pode para cá, aí vocês vão ficar, o Caio vai filmar vocês aí, vamos lá, aí fique de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2. Isso. Não, aí de 2 em 2, pá. Aí pronto, de 2 em 2. E eu não, de 2 em 2, do lado. Isso, de lado, Aí pronto, pra cá, de 2 em 2, do lado. Isso. Aí pronto, aí vocês estão no culto, eu estou pregando. E aqui é o seguinte, eu não quero saber mais de nada não. Agora o poder vai cair. Quem quiser correr, corra, vai. Corra vocês. Corram, pode pular. Pula. Vai. Vocês estão sentindo? Corra. Sente lá. Obrigado, sente lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Me diga agora aqui vocês, qual é o propósito disso? Sim, qual é o propósito? Vocês pensam, irmão, eu tenho um zelo pelas coisas de Deus, culto pela vontade. Lê bem aí rapidinho, lê bem aí o Levítico 10, verso 1 e 2. Vamos lá, vamos ver esse culto pela vontade própria. Vamos lá, culto pela vontade própria, não esqueça mais isso, culto da sua cabeça, culto da sua vontade, vai. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho. Para aí, fogo o quê? Estranho. Mas não tinha norma de qual era o fogo, não já tinha norma de qual era o perfume, não já tinha norma de qual era o azeite, não já tinha norma de como acender, mas eles criaram da sua própria. Esse é o problema nosso. Você não pode criar alta adoração.
Já tem um padrão, gente, é isso que eu quero dizer. Eu não sou contra, se eu estou aqui glorificando, aleluia, Deus reina, Ele é Senhor, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho um manual. Levanta esse manual, esse é o manual da liturgia. Por que você não quer esse manual? Tu quer ver mais? Tu quer poder? Atos 2, 3. Quer poder? Eu vou te mostrar o que era poder na Bíblia, vai. Atos 2, 3. Sim. Pode ir. Cumprindo-se e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Isso. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começa do 2. Do 2. Isso. E de repente veio do céu um som. Do 1, começa 1. Do Ao 1. cumprir-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunido no mesmo lugar, vai. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estes estavam assentados. Estava como? Assentados. Estava como? Assentados. Encheu toda. Me diga alguém se tem um registro aí deles ficarem loucos, quebrando, correndo ou pulando. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam o quê? Assentados. O que atrai o povo é o barulho. O barulho do Espírito Santo, eles falando línguas estranhas, mas não há nenhum registro de loucura no sentido deles perderem o equilíbrio, deles ficarem fora, ou correndo, ou quebrando, ou alguém derrubado no espírito lá, sem ninguém acordar eles. Tinha isso? Se tu me provar na Bíblia outra coisa, aí eu creio. Aí eu creio. Eles estavam cheios do Espírito. Agora, quem vai piorar o negócio é Paulo, em 1 Coríntios 14. 14, verso 40. Olha o que Paulo vai dizer. Como é o culto do crente? Mas faça-se tudo com decência e com ordem. Mas faça-se tudo com decência e o quê? Ordem. E ordem. Agora, observem bem, que nós vamos ler nesse próprio texto, olha o que ele diz no 26, verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais. Esse ajuntar é o culto na congregação. E esse culto aqui era só de crente. Não era em meio de rua, não, era de crente. Quando vocês se ajuntam, vamos lá. Cada um de vós tem salmo, doutrina, tem doutrina, revelação, línguas, interpretação. Pronto, vamos lá. Lê de novo. Temos o quê? Salmos, doutrina. Para aí, pastor. Salmos. Era aqui, na verdade, esse salmos, que era o salmo bíblico, era acompanhado de instrumento, que era, na verdade, as experiências que o povo de Deus tinha passado, e esses salmos falavam dessas experiências. Não era coisa inventada da cabeça deles, eles adoravam seguindo os salmos. Depois, o que diz aí? Himnos, hino, não é isso? O hino, na verdade, aqui, era cantado para um feito heróico. Nós já explicamos isso aqui uma vez. E depois nós temos o que? Oder, que é cântico. Cântico. Só que aí no texto ele fala de cântico espírito, produzido pelo Espírito Santo. Ele diz que tem isso, mas ele também fala dos dons. No culto ele fala dessas coisas. Vai lá, lê. Salmos, vamos lá, como é que ele diz? Salmos. O texto, lê o texto. Não, 26, é onde você está. Salmos, doutrina, aí veja bem. Salmos, ele fala doutrina, didache, é instrução. Então na igreja tem os salmos, mas tudo aqui serve para instrução, porque os salmos eram as experiências vividas do povo era cantado. Salmos, o que mais? Doutrina. Para que serve doutrina? Para ensinar. Veja que nós estamos falando de liturgia. Tem o salmo, tem a doutrina e o que mais? Revelação e o que mais? Línguas e o que mais? Interpretação. Preste bem atenção. Aqui ele já está falando dos dons espírito, mas ele está dizendo que os dons dentro da comunidade não pode ser usado pelo irmão para autopromoção, nem para exibição. O dom é para edificar. Lá vai, revelação, vamos lá tirar o véu, depois o quê? Língua, veja lá, lê bem direitinho. Para aí. Salmos,
doutrina, revelação, línguas, interpretação. Ele diz, se você ora em línguas, verso 2, você ora, mas se não há intérprete para o que você está falando, fale consigo. Ele não proíbe, mas Paulo não quer a desordem no... Ô irmão, vamos ler Bíblia, meus irmãos. Vamos ler Bíblia, meus irmãos. Vamos ler Bíblia, meus irmãos. Depois ele diz, aí vem as línguas, não é isso? Edifica, porque quem fala, fala a Deus. Depois o quê? Aí ele diz que pode ter alguém usado pelo dom de interpretar, para que aquela mensagem em línguas, ela se torne compreensiva e ela sirva para o quê? Meu Deus do céu. Para o quê, pastor? Falei para o povo ouvir para o quê? Edificação do corpo. E essa edificação que o pastor oikodomeu, essa palavra é a mesma palavra de Mateus 7:24, que Jesus diz, o homem meu Deus do céu, louco. Você já viu um louco fazer casa? Você já viu um louco edificar um edifício? Quem é que edifica? Eu duvido se tu quer morar numa casa que o engenheiro ou o pedreiro ou o mestre de obra não saiba qual é a metragem ou a dosagem certa do cimento. Tu não quer, agora na obra de Deus tu quer bagunçar. É ou não é? Na hora que é para construir a casa, escolhe o melhor pedreiro e o melhor engenheiro. Agora, na hora que é a casa de Deus, é a casa da mãe Joana. Todo mundo mete a colher, todo mundo quer bagunçar. Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras é como o homem que edificou a casa onde? É isso que é edificar, gente. Meu Deus do céu. Paulo está colocando cada coisa no seu devido lugar. Vamos lá para me correr aqui. Onde foi, pastor Luiz, que eu fiquei? Na liturgia, não é isso que eu estou? Isso, mas lá na liturgia, Paulo está dizendo que na igreja, vamos lá bem forte, tem o quê? Tem o quê? Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Porque, preste bem atenção, tudo isso aqui é o sobrenatural. Mas o sobrenatural em Cristo não bagunça as coisas. É por isso que ele vai dizer nesse texto aí, ele diz, eu prefiro falar uma palavra em língua porque é o que vai edificar, do que 1000. Meu Deus do céu. Olha para cá, todo o alvo, lá vai. O alvo do dom ministerial, Efésios 4, 11 e 12, é para quê? Edificação. Para que nós cresçamos perfeita. Qual é o alvo dos dons espirituais? Olha para mim, o dom espiritual não é para tu pular mais do que pipoca. Dom espiritual não é para tu correr. Dom espiritual é para edificar os membros. Eita, meu Deus. Mas tem gente que não entende. Agora vamos lá. Observem que Paulo está falando da liturgia. E eu falei aqui dos elementos da liturgia. A oração tem que ter liturgia. O cântico tem que ter liturgia. A leitura da palavra tem que ter liturgia. As cerimônias tem que ter liturgia. Os símbolos na igreja tem que ter liturgia. Tem irmão que nem sabe. Ele fica botando bandeira não sei de quem no culto. Não. A centralidade do culto não são as nações. A centralidade do culto é Cristo. Meu Deus do céu. A centralidade, olha aqui, ó, a liturgia. A centralidade não é nem a banda. No púlpito, a centralidade é quem? É Cristo. Mas lá no altar, qual é o maior símbolo para expressar a palavra de... Olha o púlpito de John Wesley. Até hoje quem chega lá, que olha, diz assim, daqui ele bradava com a palavra. Mas hoje não, a igreja está bagunçada. É luz véia preta, é luz vermelha. Isso não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada. Tem coisa, tem tudo a ver. Tudo tem uma liturgia. A boate tem a liturgia dela ou não tem? A boate tem. É luz preta. É só jogo de luz para cada um fazer o que quiser. É segurança, é porta. Pronto. Tu entrou lá dentro da boate. Pronto, a mulher que já vai para a boate, ela não pode, fulano de tal, tocou aqui em mim. Não, isso não, tu já entrou. Pronto. É por isso que é luz preta. É para não haver controle e ninguém ver a cara de ninguém. O feio beija a bonita e ela não se... é chato. Não, ele no meio do povão, né?
Pronto, aí pronto, está escuro. É, rapaz, é bagaceira. É, música e cachaça. Música, cachaça, bebida. Não é assim? É assim. Então vamos lá. A liturgia, ela abençoa ou ela atrapalha? Vamos lá, a liturgia abençoa. Agora depende de quem está na frente do... Se você botar uma pessoa que não sabe o que é liturgia, que não sabe o que é trabalho, essa liturgia dele vai engessar. É assim ou não é? Vai engessar. Agora, quando um pastor cheio do Espírito Santo, ele sabe que a palavra, a oração, o louvor tem o seu lugar. Ele vai dirigir tudo perfeitamente bem. E ele vai preservar a liturgia do culto para não haver desordem, bagunça. Então, olhe para cá. A liturgia, ela não atrapalha. A liturgia, ela preserva. E nem tira a presença do Espírito. Porque a liturgia, ela está sendo ensinada pela Bíblia, para dar prioridade o que é a oração, o que é o louvor, sim ou não? Então não atrapalha, ok? Então, nós podemos observar aqui que a liturgia, gente, ela não atrapalha em nada. Eu coloquei aqui que a liturgia excessiva, rígida ou formal, que é de um pastor ou de um membro que não tem o Espírito Santo, aí atrapalha. Mas o problema não está na liturgia, o problema está em quem? Está nele, que na verdade não tem o Espírito Santo, não tem comunhão, é rígido, não se abre ao Espírito Santo, porque aonde o Espírito do Senhor está, ali há o quê? A liberdade. Meu Deus, se torna leve, agradável, é assim. E aí, pastor, nós vamos lá, já falamos do culto por vontade própria, não já? E aí vamos encerrar com a leitura dos versos. Aqui, vamos só pôr esse verso aqui, os 3 versos aqui. Vamos lá. Aí eu faço só uma análise geral. Do primeiro ou da lição 15? Não, o texto de Efésios, né? Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus. Não, vamos começar. Vamos 15, só para o verso 15 a 21. 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sim. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis também com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pronto. Agora você já sabe tudo o que é culto, o que é liturgia, nós já falamos tudo ali. Deixa eu só explicar aqui algumas coisas. Quando você vai para Efésios, por que o autor, pastor Zé Gonçalves, fez uso da passagem? Porque ele está fazendo uma ligação dessa passagem com 1 Coríntios 14, 26, que nós já explicamos. Veja que aí ele está falando de cântico, hinos, não é assim? Cânticos espirituais e salmos, não é assim? Só que aqui ele está falando dentro de outro contexto. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo está falando de manter isso dentro de uma ordem. Aqui ele está falando de um crente que é impactado pelo Espírito Santo, ok? Que é impactado pelo poder, por isso lá no verso 18 ele diz, mas não vos embriagueis com vinho. O autor aqui de Efésios, professor César, ele está dizendo que quem é crente espiritual vai manifestar 3 coisas na vida dele. Vai manifestar louvor, vai manifestar ação de graça e vai manifestar... Estão vendo agora como é as coisas? É aqui que é importante. Por que eu pedi para o pastor Luiz colocar do verso 1 a 21? Porque quando você lê do capítulo 5, verso 1 a 21, ele vai dar as 3 maneiras do andar do crente. Como é que o crente que aceita Jesus, como é que ele anda? Como é primeiro o andar dele? Andar no amor. Se vocês analisarem, nós não vamos ler agora porque isso vai ficar muito tempo, mas quando você analisa esse texto, Paulo diz, andai em amor. Ele diz que não é para andar falando mal dos outros, ele diz que não é para andar em chocarrice, não é assim? Essa palavra chocarrice aí é na libertinagem, no gracejo imoral. Ele diz que não é para andar na torpeza, não é isso, pastor? Esse torpe aí é a imoralidade. Ele diz que não é para andar como, pastor Luiz? Não é para andar em pavorice, não é assim? Palavras vãs,
ou nessa chocarrice. Ele está mostrando aqui que a alegria do cristão ela é e quem anda no amor, olha para cá, às vezes tu queres prestar culto a Deus, mas tu não andas no amor. Quem anda no amor não se junta com gente ruim para estar se regozijando do pecado do outro. Quem anda no amor não anda nas piadas imorais. Quem anda em amor anda imitando a Deus. Olha o verso primeiro, só o verso primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Está vendo? O amor não conversa os pecados dos outros. O amor não fala mal dos outros. O amor não imita o mundo. O amor imita essa palavra, imitar, ser filhos amados, é imitar o pai. É o filhinho que procura imitar quem? Assim como o filho procura imitar o pai, o crente quer imitar quem? Pronto. Então, o cristão anda mas ele também fala do andar sábio. Agora, como Jesus te salvou, como é que diz o verso 15 aí? 15. Vamos lá. Vede prudentemente como andais. Isso. Não como nécios, mas como sábios. Isso aí, se vocês analisarem, ele está falando do andar sábio. O cristão tem um andar sábio. Mas também ele diz que o cristão tem um andar em santidade. Essa expressão, veja aí o verso 14. 12. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O verso 8. 8. Porque noutro tempo erais trevas. Isso. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa expressão, andar como filho na luz, é andar em santidade, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Veja bem, quando você aceita a Jesus, você passa a ter uma nova maneira de vida e você passa a ter 3 andares diferentes. Qual é o primeiro andar? No amor, o andar em sabedoria e o andar cheio do Espírito. Esse cheio do Espírito é que o Espírito te enche e te controla e faz brotar no teu coração frutos de louvor, frutos de gratidão, e ele te dá também um andar em subir. Está aí, vamos analisar, começando aqui com essa palavra louvor. Vai lá, pastor. Essa palavra louvor, lê aí o texto. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Que coisa linda, não é isso? É uma coisa maravilhosa. Não é, o Espírito Santo faz brotar. Vocês estão entendendo? Esse negócio de dar ação de graças, de dar louvor, é pela nova natureza implantada dentro de nós. É por isso que não funciona esse negócio. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Cadê? Quem tem que fazer brotar, quem é? Se eu estou cheio do Espírito, inclusive Paulo vai dizer aí, pastor Luiz, que uma pessoa cheia do Espírito, ela age fora do natural. Enquanto que a pessoa também cheia do vinho, na embriaguez, ela age na loucura, fora de si. Quem está no Espírito age no sobrenatural. Olha para cá, não existe essa de você estar na igreja adorando a Deus no natural. João 4:24, Deus e aqueles que o adoram em espírito e não é no corpo. Fala aí. Vai lá. Uma adoração espontânea, né? Isso. Porque veja bem, quando ele diz aí, cheios do Espírito, o crente, quando ele passa a estar cheio do Espírito Santo, ele está fora do natural. Veja aí 2:13 de Atos, corre aí, rapidinho, para a gente já fechar aqui. 2:13 de Atos, 2:13. E outros zombavam, dizendo, estão cheios de mostos. Olha aí, vai. Pedro, pondo-se em pé. Pronto, só está aí. Porque eles estavam no sobrenatural. Então, como eles não compreendiam primeiro toda aquela alegria, todo aquele poder, eles disseram que eles estavam o quê? E Pedro disse o quê para eles? Ninguém aqui bebeu vinho. Ninguém aqui bebeu. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E aí vamos finalizar agora o verso do próprio texto aí, o verso 20. 19. Isso. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando, salmodiando ao Senhor. Como é que ele diz? Como é que ele começa? Falando entre vós. Falando entre Vós. Ele está dizendo o seguinte: se o Espírito Santo, lá no verso 18, encheu vocês, ele vai falar, ele vai abundar em vocês, que vocês vão falar coisas do Espírito. Coisa linda, gente. Ele está dizendo: se o Espírito Santo estiver dentro de vocês, ele vai abundar, e vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão manifestar o quê? Louvor. E vocês vão manifestar o quê? Ação de graças. Aí quando você vem para 1 Tessalonicenses 5,18, como é que Paulo diz? Em tudo dai graça. Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O que ele está mostrando aqui é que você não tem como esconder uma vida cheia do Espírito Santo. Não há como esconder. Assim, quando a pessoa bebe, que não tem como não esconder que ele bebeu, você sabe que a pessoa bebeu por 3 razões. Qual é a primeira? O mau cheiro. Qual é a segunda? Atitude descontrolada. E qual é a terceira? Dizer que, ai pronto, ele bebe, né? Ele está bebo, fora de si. E você tem 3 razões para saber que um crente está cheio do Espírito Santo. Qual é a primeira? Controle. Qual é a segunda? Louvor. E qual é a terceira? Ação de graças. Eita, meu irmão. Aí como é que eu vou pegar um culto hoje e criar um desequilíbrio? Se o Espírito traz, meu Deus do céu. E aí submissão. Olha, observem bem, veja bem, salmo, eu já expliquei, indo acompanhado de instrumento, não é isso? Entoando de cor, porque nem toda pessoa sabe cantar afinado, e nem toda pessoa grita forte, mas tem um louvor dela que brota de onde? Do coração. Eita, coisa boa, entendeu? E também tem pessoas que são mudas, e aí como é que o mudo vai adorar a Deus? Está vendo agora? E aquele irmão que diz, quem não dá glória, vai lá, vai Caio, quem não dá glória, está seco. E como é que tu explica um mudo que não dá glória? Aqui na igreja nós temos, aí eles têm, como é que ele diz glória, né? De libras, né? Eles têm como diz glória, eles dizem como diz graças a Deus. Ele diz como é, no jeitinho dele. Aí pronto, e ele que não pode dar, me explica. Zoadento, me explica aí, pregadorzão zoadento. E uma pessoa, porque tem uns que diz, quem não está dando glória aqui no altar é porque está seco. E o mudo? Rapaz, a gente tem que ver as coisas. A gente tem que ver as coisas. Tem pessoas que não podem, de modo audível, louvar. Mas sabe louvar com o coração. As pessoas hospitalizadas, meu Deus, a pessoa tem que ter equilíbrio nas coisas. Eita, rapaz. De coração, não é isso? Mas é o seguinte, mesmo assim, Paulo está dizendo aqui que elas estão cheias do Espírito Santo, cantando e salmodiando ao Senhor. E nós vamos finalizar dizendo uma coisa aqui. Ele vai deixar bem claro, dando sempre graças ou seja, dar graças a Deus não tem limite. Paulo está dizendo que quem é cheio do Espírito Santo, ele não tem limite. Tem gente que só é cheio no templo, tem gente que só dá graça. Paulo está dizendo aqui em todo tempo. E para finalizar, verso 21, como é que diz o 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tem um bocado de gente aí que diz que bota para cá, Caio, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Tem um bocado de gente aí dizendo que é cheio do Espírito Santo, insubmisso, não obedece, cheio de si, arrogante, prepotente, diz que anda tendo dom e é desfazendo dos outros. E como é que diz o 21? Sujeitando-vos uns aos outros. Mas esse daí está cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas não era só para ele descontrolar, eu é quem tem o poder, tu não tem nada. Não. Quem tem, quem não tem fica chupando o dedo. É assim que os nossos crentes estão hoje. Aqui é assim, ele deu para mim, ele não deu para ti. É um palco. Né? É um palco, e o que Paulo diz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu pergunto, a mulher cheia do Espírito Santo é submissa? O marido cheio do Espírito Santo tem respeito, sabe amar? Um jovem cheio do Espírito Santo tem controle? A irmãzinha cheia do Espírito Santo é equilibrada? Então, queridos, que lição maravilhosa. E nós já fechamos tudo aqui, e eu não vou falar isso aqui porque eu já expliquei tudo isso aqui. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Professor César, orando ao Senhor
Pastor Luiz impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Continue abençoando grandemente cada um dos nossos irmãos que estão adorando conosco nesta noite. Continue curando, protegendo, guardando, respondendo às suas orações, dando vitória. Nos guarda no sangue de Jesus, é nós e os nossos familiares. Continue abençoando teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel, que o Senhor tem usado para a tua glória e o louvor do teu nome. Guarda no teu sangue, protege de todos os males, ele juntamente com sua família, ministério, igreja, projetos, que o Senhor continue, Senhor, usando grandemente teu servo para as nações, para a glória, louvor e exaltação do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.